Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. No vídeo anterior, nós demos uma introdução sobre o impacto da influência constantiniana. Apresentamos quem era Constantino, quais foram os feitos dele, a importância dele e o impacto da influência constantiniana na história do cristianismo. No vídeo anterior falamos sobre o impacto da influência constantiniana na liturgia. Hoje nós vamos falar sobre o impacto da influência constantiniana nos ritos, tá? E 3 cidades são importantíssimas para a construção da nossa teologia, tá? Que é a cidade de Antioquia da Síria, que foi o berço cristão de Paulo. Paulo era judeu, mas quando ele se converte, ele cresce em Antioquia da Síria, tá? A cidade de Alexandria, Egito, que foi o berço de Apolo, aquele pregador lá de Atos dos Apóstolos, e a cidade de Constantinopla, que era a antiga cidade de Bizâncio, que hoje é a atual Istambul, Turquia, tá, gente? Então vamos falar sobre 3 tipos de rito: o rito antioqueno, o rito copta egípcio alexandrino, tá? E o rito constantinoplano, que é o rito da cidade de Bizâncio, tá bom, gente? Vamos lá. O primeiro rito é o rito de Antioquia, o rito antioqueno da cidade de Antioquia da Síria. Então, a teologia de Antioquia da Síria é uma das teologias mais importantes que nós temos, porque eles acreditavam que Jesus e o Logos divino estavam num só corpo, mas eles acreditavam que os dois não se misturavam. Apesar de Deus estar na carne, no corpo de Jesus, eles não se misturavam. Semelhante à água e o óleo. Já misturou água e óleo? Já viu como é que é? Os dois estão ali no mesmo local, no mesmo copo, mas eles não se misturam. É a natureza divina e a natureza humana. Eles acreditavam. Antioquia da Síria acreditava assim. E eles também desenvolveram e deram muita ênfase à doutrina do Espírito Santo. A doutrina que nós temos hoje chamamos de paracletologia ou pneumatologia, né? A doutrina do Paráclitos, né? Do Espírito Santo. Devemos a eles, os antioquenos, tá? Antioquia da Síria. Eles também defendiam a ideia de um cristianismo ascendente, ou seja, eles davam ênfase à humanidade de Jesus, ao Jesus humano. Outra característica também muito importante, eles amavam a teologia histórica e literalista, né? Que é a nossa teologia bíblica que nós temos hoje. Eles gostavam muito dessa teologia histórica e literária, levavam ao pé da letra. E também eles davam muita ênfase nas duas naturezas, na natureza divina, né? E na natureza humana de Cristo. Eles trabalhavam muito forte isso aí, que vai ser discutido nos concílios futuramente, que eu vou trabalhar no próximo vídeo, tá bom, gente? Agora vamos falar sobre o rito copta, tá? Então esse que eu falei agora foi o rito siríaco-antioqueno da cidade de Antioquia da Síria. Agora vamos falar sobre o rito copta, né? Que é o rito egípcio da cidade de Alexandria. Então, eles davam muita ênfase ao evangelho da infância, gostavam muito de trabalhar a infância de Jesus, tá? Eles davam muita ênfase a uma cristologia descendente, enquanto Antioquia da Síria trabalhava uma cristologia ascendente, ou seja, o Deus humano encarnado que sobe. Eles já gostavam mais de uma cristologia descendente, o Deus que desce, tá? O método que eles usavam, enquanto o método de Antioquia da Síria era mais literal e histórico, o método deles era mais alegórico, tá? Deles vai nascer o que nós chamamos hoje de teologia sistemática. Enquanto a teologia sistemática ela é mais alegórica, né? Trabalha muitas questões doutrinárias, né? Transcendentes e espirituais. A teologia bíblica já é mais literal, já trabalha mais com a letra, com a história ali, tá? Junto. E dessa escola alexandrina vai vir o grande pensador Orígenes, né? Um dos grandes pensadores da história da igreja. Eles também trabalhavam muito a questão do dualismo platônico,
platônico, essa ideia do bem e do mal, né? Esse dualismo platônico, o bem e o mal, Deus e as trevas, essas coisas todas aí, tá? E eles entendiam, como eles trabalhavam uma cristologia descendente do Deus que desce e não uma cristologia ascendente do Deus que sobe, enquanto a outra Antioquia trabalhava muito a humanidade de Cristo, eles trabalhavam mais a divindade de Cristo. E eles entendiam que o Logos divino penetrou na carne de Jesus, ou seja, no nascimento de Jesus, e absorveu, né, a sua natureza divina, prevaleceu sobre a natureza humana. Então eles dão muito mais ênfase à natureza divina de Cristo do que à natureza humana, embora eles reafirmem que Jesus possuía a natureza divina e humana, mas eles dão mais valor, prevalece para eles mais a natureza divina, enquanto para Antioquia da Síria prevalecia mais a natureza humana. E o rito bizantino, ou chamado de constantinoplano, ele nós chamamos ele de teologia do consenso. Por quê? Porque ele, como ele não tinha uma teologia, ele vai unir as duas teologias, tá bom, gente? E daí, gente, vai surgir umas discussões terríveis que nós vamos trabalhar nos próximos vídeos, e dessas discussões vão vir os principais concílios da história da igreja, né? Que é o concílio de Nicéia em 325, concílio de Constantinopla em 381, concílio de Éfeso em 431 e concílio de Calcedônia em 451 depois de Cristo, mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá aquela moral aí, deixa o teu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ativa o sino aí para receber todas as nossas notificações, tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.